Olá, 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 galerinha, espero que estejam bem. Vamos lá para a resolução de exercícios sobre o filo cordata, tá? Segue, caderno, caneta. Eu vou ler a questão, vamos discutir as questões e espero que vocês gostem. Vamos lá. Professora Kelly na área. Sejam muito bem-vindos para mais uma resolução de exercício do filo cordata. Questão 1. No município de Senador José Porfírio, no oeste do Pará, fiscais do IBAMA juntaram-se aos soldados do Exército para intensificar a fiscalização que garante a postura e eclosão dos ovos das tartarugas no tabuleiro do Embaubau, às margens do rio Xingu. No período que compreende os meses de agosto a janeiro, ali as tartarugas cavam buracos com até 1 metro de profundidade para enterrar seus ovos na tentativa de mantê-los a salvo do ataque dos predadores até o nascimento dos filhotes, quando então, no caso, caminham em direção à água e seguem o curso do seu desenvolvimento em ambientes aquáticos. Entre os quelônios, o comportamento de enterrar os ovos até a eclosão é decorrente do fato de... Lembrem que os quelônios fazem parte do grupo dos répteis, os primeiros vertebrados que, de fato, conquistaram o ambiente terrestre. Porque a gente sabe que o anfíbio ele foi um animal de transição. Ele tem parte da vida dele no meio aquático, parte da vida dele no ambiente terrestre. Porém, os répteis eles conseguiram evolutivamente tomar o ambiente terrestre como seu. Tanto é que eles desenvolveram as camadas córneas da pele mais grossa para evitar o ressecamento, a questão dos ovos mais resistentes. Tudo foi um avanço proveniente do desenvolvimento evolutivo da espécie ou da classe dos répteis. Então, os quelônios, no caso tartarugas, jabutis, cágados, fazem parte dos quelônios representados pelos répteis. Vamos lá. A. Os quelônios não apresentam dimorfismo sexual, ou seja, são monóicos. Quando que você tem uma tartaruga com os dois sexos? E por serem vivíparos, se coloca ovo, gente, não é vivíparo, é ovíparo. Então eu vou passar porque não tem para onde ir. Letra B. São animais dioicos, ok. Ovíparos, ok. De fecundação interna, ok. Com o desenvolvimento do embrião completando-se em meio externo, devido à existência da casca do ovo e dos anexos embrionários. Ok, questão show, questão linda. Este é o item correto, sem problema nenhum. É o item que você marcaria, porque é o único item que dá e se encaixa com aquilo que nós estamos querendo na questão. Vamos agora para a questão 3. Eu não vou ler a 2, vamos ler a questão 3. Considere as seguintes estruturas. 1. Notocorda. 2. Fendas branquiais. Assinale a alternativa da tabela que indica corretamente a presença dessas estruturas durante o desenvolvimento embrionário dos grupos animais mencionados. Quais são os grupos? Os protocordados, os vertebrados de respiração braquial e os vertebrados de respiração pulmonar. Bom, primeira coisa que você tem que falar e entender que a gente está falando do filo dos cordados, que vão incluir os vertebrados, conhecidos como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e eu tenho aqueles animais, como é que eu vou dizer? Os cordados primitivos, que estão representados pelos urocordados e cefalocordados, tá? Que fazem parte de todo o grupo dos cordados. Então, isso é preciso que você tenha bem ciência. Com poucas exceções, os cordados são animais ativos com corpos bilaterais ou com uma simetria bilateral, tá? Sendo eles longitudinalmente diferenciados em cabeça, tronco e cauda, tá? Sabemos que a cauda ela vai estar no desenvolvimento embrionário de todos os vertebrados, mas que na fase adulta alguns vertebrados perderam essa característica que é a presença de cauda,
tá? As características morfológicas mais marcantes dos cordados são a notocorda, o cordão nervoso, as fendas viscerais e os arcos, tá? No caso, as fendas branquiais é um bom exemplo, tá? Ah, professora, mas a questão fala só de notocorda e fenda branquial. O que é isso? Bom, a notocorda, tá? Que também pode ser chamada de corda dorsal, ela vai consistir em um bastão fibroso que vai conferir a sustentação do corpo do animal, enquanto que as fendas branquiais vão ser pequenos orifícios localizados na faringe e que se prestam à filtração do alimento ou então na questão da respiração. Não está na questão, mas eu vou dizer mesmo assim, o tubo nervoso dorsal, ele representa o sistema nervoso e vai ocupar uma posição dorsal e apresenta-se como um grande tubo nervoso longitudinal e único, ok? Algum problema só até aí? Não, né? Então, vamos aqui ver o que é que ele fala. Os protocordados, que são os cordados primitivos, eles vão ter na fase de desenvolvimento tanto a notocorda quanto as fendas branquiais, não tem problema. Nos vertebrados de respiração branquial, eu também vou encontrar tanto a notocorda quanto as fendas branquiais. Agora, quando eu falo dos vertebrados de respiração pulmonar, lá no desenvolvimento embrionário, essas fendas branquiais, né, ou os arcos, né, no caso de respiração pulmonar, não é branquial. Ele vai desenvolver os pulmões, não brânquias, porque animais de respiração pulmonar não têm brânquia, tá? Então, para essa questão, o item correto é o item D. 1 e 2, 1 e 2 e apenas o 1 para o de respiração pulmonar. Ok? Vamos aqui para a quarta questão. Do ponto de vista do desenvolvimento dos cordados, 3 características os diferenciam dos demais grupos. Indique a alternativa correta que contém esses elementos diferenciados. O que foi que eu falei para vocês nesse instante sobre as estruturas que estão presentes nos cordados? Tubo nervoso dorsal, fendas branquiais na faringe e a notocorda. Não esqueçam que quando a gente fala das fendas branquiais, tá? Quando eu tô falando das fendas branquiais, eu vou poder estar relacionando essas fendas branquiais com fendas viscerais, tá? No caso, com o desenvolvimento dependente do grupo de animal. Então, o item correto para essa questão é o item A de amor. Olha aquele marcado. Vamos para a próxima. Na classificação do filocordata, são utilizados diversos termos cujo significado é importante na caracterização dos diversos grupos. Por exemplo, o termo agnata refere-se a cordados que não apresentam mandíbula. Nesse sentido, defina os seguintes termos: vertebrata, craniata, tetrápoda e anfíbia. Então, vamos lá. O que é o vertebrata? O vertebrata são todos aqueles animais que a notocorda embrionária é substituída pela coluna vertebral. Além disso, apresentam um crânio ósseo ou uma estrutura cartilaginosa que vai proteger o sistema nervoso central. Craniata são grupos que incluem todos os animais que possuem crânio, ok? Então, possuir a caixa craniana pode ser chamado de craniata, tá? Tetrápoda, do latim tetra, significa pés. Aliás, tetra significa 4 e podes significa pés. Então, tetrápode significaria aos descendentes dos peixes de nadadeiras
lobuladas, no caso, animais que apresentam 4 pares, ou 4 pezinhos, né? Qual a outra palavra? Anfíbia. No caso da anfíbia, se você for para a etimologia da palavra, do grego eu tenho anfi, que é dupla, e bios, que é vida. São animais de 2 vidas, ou de dupla vida. Aí você vai entender que quando eu falo dos anfíbios, o que foi que a gente falou anteriormente? Que os bonitos dos anfíbios, eles têm uma parte do ciclo de vida deles na água, que é a fase jovem, na fase de girino, e após a metamorfose para a fase adulta, eles são animais terrestres. Então, essa vida dupla, né, que a etimologia da palavra anfíbia traz, é exatamente essa mudança de habitat dos anfíbios na fase jovem à fase adulta, tá? Vamos lembrar também que são, no caso, os anfíbios, né, são vertebrados que vão respirar e se locomover fora da água. Esses animais, eles vão nascer, sim, em ambiente aquático, por conta disso que ele tem essa vida dupla, né? Até a gente citou que os anfíbios são os primeiros animais aquáticos que conseguiram chegar no ambiente terrestre, mas eles têm parte da vida no ambiente aquático e parte da vida no ambiente terrestre, tá? Ok? Vamos para a 6ª questão. Escamas de origem dermoepidérmica ocorrem aonde? Esse tipo de escama vai estar presente única e exclusivamente nos tubarões. Ok, meu povo? Professora, só nos tubarões, é? Sim. Quando você vai lá para os peixes, pega o livrozinho, chega lá nos peixes, você vai ver o quê? Você vai ver que os peixes eles são divididos em 2 classes, né? Que é os condrictes e os osteíctes. E quando eu falo dos condrictes, eu tenho os peixes com esqueleto cartilaginoso, pele com escamas placoides e de 5 a 7 aberturas branquiais, onde eu tenho os tubarões, os cações, as raias, né? Então, essas escamas de origem dermoepidérmicas, porque não chegam nem a ser uma escama, de fato, a escama do peixe que tu pega, que tu come, consome diariamente, não é semelhante às, entre aspas, escamas dermoepidérmicas que o tubarão tem. Funcionaria como escamas planctônicas, é como se fossem umas placas, como se fosse uma estrutura única, tá ok? Sétima questão. A bexiga natatória, encontrada, por exemplo, na tilápia, é um órgão de função predominantemente... Para que serve a bexiga natatória? A bexiga natatória ela tem função locomotora. Então, aqui, meu povo, a função da bexiga natatória ela é locomotora. Na videoaula que nós falamos só sobre os cordados, nós explicamos o que é essa bexiga natatória. Mas vamos aqui falar um pouquinho dela, tá? Nos peixes ósseos, tá? Eles vão possuir uma bexiga natatória, ou então bexiga de ar. Essa bexiga natatória ela vai proporcionar a sustentação necessária para que os peixes atinjam flutuabilidade neutra. Tá? O fato de um determinado peixe possuir uma bexiga natatória está mais relacionado aos seus hábitos de vida do que sua posição taxonômica nas categorias taxonômicas de classificação. Alguns peixes que vivem no fundo, ou também conhecidos como peixes bentônicos, eles são desprovidos de bexiga natatória. E parece razoável que a flutuabilidade neutra não tenha uma vantagem específica para que esses peixes se limitem ao fundo do mar, tá? A bexiga natatória em si, ela é mais ou menos uma bolsa ovalada de paredes moles, localizada na cavidade abdominal dos peixes, logo abaixo da coluna espinhal. A sua forma varia muito, mas o volume é constante entre as espécies. A maioria das vezes, cerca de 5% do volume corpóreo dos peixes marinhos e 7% dos peixes de água doce.
Essa razão de diferenciação é que a densidade de um peixe, na ausência da bexiga natatória, é em torno de 1,7. O volume do gás necessário para proporcionar flutuabilidade neutra em água doce é, portanto, cerca de 7% mais, tá? Então, professora, quer dizer que a bexiga natatória ela tem a ver com flutuabilidade. Mas aí, professor, só colocou locomotora, mas é a questão dele poder se locomover em relação ao ambiente onde ele está, tá? É nessa hora que o peixe ele vai conseguir nadar por longas profundidades e conseguir subir, né? E ficar flutuando, se locomovendo como se fosse boiando dentro d'água, né? Não é a palavra boiando, não é muito certa, não, mas visualiza o peixe de boa, sem precisar usar a nadadeira, e ele tá lá com a bexiga natatória dele inflada, e ele pode seguir o curso da água, se locomover por conta da bexiga que está garantindo a flutuabilidade, ele não vai afundar e morrer por conta da pressão. Essa oitava questão aqui que a gente vai responder agora. Os peixes podem ser, entre outras formas de alimentação, carnívoros ou herbívoros. Ok? Quanto a essas duas formas de alimentação, responda. A. Como são os peixes marinhos que vivem em grandes profundidades, regiões abissais? Bom, os peixes abissais de grandes profundidades, eles são sempre carnívoros, até porque em altas profundidades, a luminosidade não chega e não tem como existir organismos autotróficos ali, porque eles não vão conseguir realizar fotossíntese. Então, peixes abissais de grandes profundidades, eles obrigatoriamente são carnívoros, pois a quantidade de algas onde eles vivem é pequena ou quase zero, tá? Exatamente por conta da escassez de comida e muitas espécies têm dentões monstruosos para garantir sem vacilos a captura de qualquer presa que passa por perto dele, tá? É uma condição dos peixes. E com isso eu justifiquei e respondi o item A e o B ao mesmo tempo, tá? Como são os peixes marinhos que vivem em grandes profundidades? Eles são geralmente animais de alimentação carnívora. Por quê? Por conta da grande profundidade, por conta da quantidade de algas ser muito baixa, por conta dele precisar se alimentar e como não tem seres autotróficos ali, ele vai ter que ser obrigatoriamente carnívoro, se alimentando de outros animais com grandes dentes para garantir a sobrevida do animal. Vamos aqui. O conjunto de mudanças que ocorrem nos anfíbios, conforme a ilustração, é chamado metamorfose. Quais os tipos de respiração que esses animais apresentam nesse período, incluindo a fase adulta? Então, vocês estão vendo aqui os ovos, a eclosão, o girino, a metamorfose e a formação do sapinho, né? Então, bora lá. As trocas gasosas dos anfíbios, elas vão ocorrer de várias formas diferentes, tá? As larvas, por exemplo, no caso os girinos, elas vão respirar por meio de brânquias, então a respiração ela é branquial. Na fase adulta, os anfíbios utilizam os pulmões, então eles vão ter uma respiração pulmonar, que não são muito eficientes, não são muito desenvolvidos. Assim, eles precisam completar a quantidade de oxigênio necessária para a sobrevivência, respirando através da pele úmida. Então, é uma respiração cutânea. Então, quer dizer que o sapo, ele vai tanto respirar pela pele, uma respiração cutânea, como uma respiração pulmonar, tá? Lembrando e fazendo um adendo aqui, a pele dos sapos, ela é rica em vasos sanguíneos. A mucosa da cavidade bucal, tá, também auxilia nessas trocas gasosas para garantir a troca do oxigênio do gás carbônico pelo oxigênio, que é tão essencial para o animal poder se manter vivo. Vamos aqui. A invasão do ambiente terrestre pelos vertebrados foi possível pela presença de características especiais. Liste 4 tipos ou 4 dessas características. Vamos lá. A invasão do ambiente terrestre pelos vertebrados foi possível pela presença de características específicas. Vamos listar 4. Primeiro,
o revestimento da pele queratinizado, tá? Que vai garantir o menor ressecamento da pele e perda de água. Segundo, o ovo com casca protetora, no caso que iniciou-se com répteis. Terceiro, os anexos embrionários, tá? E por último, eu posso citar a respiração e a excreção. Pediram 4, né? Eu tô dando para vocês 5. Revestimento da pele queratinizada, 1. O ovo, 2. Os anexos embrionários, 3. Respiração e excreção, 4, 5. Essas 5 características que eu listei para vocês garantiu um melhor desenvolvimento desses animais no ambiente terrestre, porque garantiu a eles uma sobreexistência nos ambientes onde eles estavam. Vamos aqui. Eu vou responder essa questão aqui, tá? Para ficar mais fácil. Aves e mamíferos originam-se de um tronco comum. Cite 2 características que aproximam esses 2 grupos. Quais são as características que unem aves e mamíferos? Vocês sabem dizer? Uma característica que vai unir ave e mamífero é a questão da homeostase, regulação corporal, tá? Ambos são homeotérmicos. Apresentam hipoderme, tá? Uma camada de gordura abaixo da pele que vai garantir o controle da temperatura corporal. Vamos para a próxima. É muito provável que os mamíferos tenham surgido na Terra a partir dos répteis terapsídeos da pré-história, há cerca de 190 milhões de anos. Cite características dos mamíferos que se diferenciam dos répteis. Bom, a mais notória é a questão da presença de glândulas mamárias em mamíferos, né? Depois eu posso colocar a homeotermia, porque os peixes, olha gente, os répteis são pecilotérmicos, animais que regulam a temperatura tal qual o ambiente. E no caso dos mamíferos, eles são homeotérmicos. Então, vamos lá. Os mamíferos apresentam glândulas mamárias, que os répteis não possuem. Os mamíferos são homeotérmicos, tá? Que vai garantir o controle da temperatura corporal. Os mamíferos possuem pelo recobrindo o corpo todo e tendo em si uma pele rica em glândulas, tá? O desenvolvimento completo do filhote dentro do útero da mãe, presença da placenta, presença do músculo diafragma que vai auxiliar nos processos respiratórios, a presença de hemácias anucleadas. Todos esses são características dos mamíferos que os diferenciam dos répteis e que traz ao mamífero um pouco mais de princípios evolutivos, né? Um pouco mais de vantagens, né? Vamos dizer assim. 15ª, ao longo da evolução, o grupo de vertebrados cuja reprodução passou a ocorrer independente da água foi... Qual foi os animais que não necessitam mais de água para a reprodução? Ao longo da evolução, então seja o primeiro. Óbvio, evidente que são os répteis, né? A gente sabe que os peixes, a reprodução, ela é exclusivamente dentro da água, com fecundação externa. Quando você vai para anfíbios, também necessita da água, a fecundação também é externa, mas os répteis, com todas aquelas vantagens adaptativas que nós já falamos no decorrer dessa aula, eles conseguiram colocar as 2 patinhas no ambiente terrestre e dizer: esse ambiente é meu, né? A casca do ovo mais resistente, a fecundação interna, tudo isso foi um processo evolutivo que iniciou-se com os répteis.